Sexta-feira, 27 de setembro, você vai ver hoje no Fala Baixada. Rua abandonada e população revoltada em Duque de Caxias. É só promessa, promessa de campanha. Passou a campanha, ninguém faz nada. Nossa equipe foi conferir o lançamento do novo livro de Mário Marques. Tudo que você quiser saber sobre como vai ser o voto futuro, o que precisa se fazer para se vencer uma eleição, o que não se fazer numa eleição, eu tentei mostrar no livro. E você vai ver também uma entrevista com a juíza federal Cláudia Valéria Mello. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro e, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. E hoje nós vamos ter um Fala Baixada diferente, porque vamos conversar com a juíza federal Cláudia Valéria Mello, que já está com a gente aqui nos nossos estúdios. Antes, nós vamos chamar uma reportagem muito bacana, que é o lançamento do livro do jornalista e escritor Mário Marques. Aconteceu ontem lá no Arouca Barra Clube e quem fez a reportagem foi a nossa repórter Camila Nobre. Põe na tela. Mauro, hoje a noite é de festa. A nossa equipe veio até o Arouca Barra Clube prestigiar o nosso colega de profissão Mário Marques na noite de autógrafos que marca o lançamento do seu livro Voto do Futuro. Amigos e familiares também compareceram à festa. Estou muito feliz porque o livro é um conjunto de formulações do marketing do passado com teses sobre o futuro baseado em eleições que a gente fez ao longo desses últimos 15 anos. Foge um pouco das teses e apresenta uma série de bastidores de eleições, vitórias, derrotas, enfim. Tudo que você quiser saber sobre como vai ser o voto futuro, o que precisa se fazer para se vencer uma eleição, o que não se fazer numa eleição, eu tentei mostrar no livro. Eu, como mãe do escritor, estou muito feliz e acho que ele voltou às origens, que era ser um jornalista e escritor. E ele já escreveu outros livros, mas a esse livro ele dedicou muito tempo e muita vontade que ele desse certo. E eu só posso agradecer as pessoas que estão aqui hoje, dando essa oportunidade a ele de divulgar o livro e também de compartilhar esses bons momentos. Sempre foi um filho maravilhoso, um rapaz inteligente, né? Inteligente, batalhador. Estar aqui hoje, nesta noite, prestigiando, eu que estou sendo prestigiado. A felicidade foi minha. É um prazer estar aqui, né? Ver o lançamento do livro dele, um livro sobre marketing político, que ele tem trabalhado ao longo dos últimos anos. E estou aqui folheando, vendo algumas pérolas, já achando interessante algumas. Outras eu não concordo, é natural que seja assim, mas eu acho que é muito importante estar aqui e ver esse trabalho que ele desenvolveu ser registrado num livro para ajudar a gente a compreender melhor como é que as pessoas agem durante as eleições. No momento em que o país todo está tão envolvido com política, todo mundo discutindo sobre o tema, qual que você acha que é a importância do lançamento desse livro? Então, no ano passado nós tivemos uma eleição atípica, né? Uma eleição presidencial, e um presidente que não tinha apoio da imprensa, não tinha aliança partidária, estava totalmente isolado, foi esfaqueado, ficou em casa e ele venceu as eleições. Então, o livro ele tenta entender o que aconteceu, né? Que na verdade não é uma coisa que aconteceu no ano passado, já vem acontecendo há algum tempo, né? Na formatação do marketing das campanhas, e ano passado acho que foi o ápice dessa mudança. Então a gente tentou entender o que aconteceu para tentar formular novas teses e novas formas de fazer campanha eleitoral no Brasil. O livro está em todas as plataformas, está na Amazon, Saraiva, Americanas.com, enfim, é fácil achar pela internet. Muito bacana, né? Esse livro do Mário Marques, ele tem uma cabeça privilegiada, é um orgulho da nossa Baixada Fluminense, filho do Mário Marques também, que foi prefeito, vereador, deputado estadual. Agora o Máriozinho, que é esse que conversou com a gente, e os livros dele, tudo que ele escreve, as matérias que ele escreve, é da gente sentir orgulho de ser iguaçuano e de viver na Baixada Fluminense. Mas uma reportagem aqui não tão boa quanto essa que a gente acabou de mostrar. O Márcio Garçoni esteve em Duque de Caxias.
Olha só, gente, tem um bairro lá, mais um bairro largado demais. O povão sofrendo demais no bairro Barro Branco, em Duque de Caxias. Olha só a reportagem do Márcio Garçoni. Mauro Vasconcelos, a equipe do Fala Baixada hoje recebeu uma denúncia do WhatsApp a respeito da rua José do Patrocínio, que fica aqui no bairro Barro Branco, em Nova Campinas. E aí, Mauro, a gente percebe como a prefeitura abandonou e continua abandonando essa rua aqui. Olha só o estado da nossa rua. É vala aberta, é esgoto, é rato, passa muito rato. Quando chove, fica toda cheia aqui e o rato tudo nadando. A gente tem que passar por dentro dessa água porque é absurdo, né? Uma série de leptospirose, inclusive. Isso. É a doença do rato. Isso, já morreu um aqui com essa doença. Então quer dizer, como é que a gente vai ficar nessa rua desse jeito? Não tem como, né? Porque a gente vota, a gente não está vendo benefício para a gente. O povo aqui está à mercê mesmo, está largado. Quando chove, essas águas de esgoto vêm tudo para fora, não tem como a gente passar, não tem como o povo caminhar. Então o que nós pedimos aqui ao prefeito é que ele olhe para o nosso bairro. Né? Tem pouca rua para ser feita. Promete, não faz nada. Eu moro aqui há 35 anos e aqui não tem nada, só promessa. Época de campanha, vem todo mundo aqui, promete que vai botar escola para as crianças, que vai botar água, que vai botar luz e não temos nada disso, é só promessa. Promessa de campanha. Passou a campanha, ninguém faz nada. Para sair aqui nesse dia de chuva não dá. Né? Não dá, só de barco. Só de barco, o senhor pode vir aqui no dia de chuva, que está alagada aqui. As casas aqui, alaga, fica cheio de cobra, as crianças ficam impossibilitadas de sair de casa. Os idosos, como tem aqui pessoas cadeirantes, entendeu? Que não conseguem sair de casa. Geralmente eles vêm aqui para pedir voto e diz que vai calçar rua, mas ao contrário, até o esgoto está ruim ali. Ali, por exemplo, ali era cheio de mato ali, ó. Eu cortei. Atenção, prefeitura, Rua José do Patrocínio, no bairro Barro Branco, Nova Campinas, em Duque de Caxias. Os moradores moram aqui revoltados, porque já há muitos anos tentam convencer a prefeitura, convencer, essa é a palavra, Mauro, convencer a prefeitura a vir aqui, Mauro, e dar dignidade para os moradores, asfalto e saneamento básico. Enquanto isso, Mauro, eles ficam assim, ó, revolta total aqui dos moradores da Rua José do Patrocínio, Nova Campinas, bairro Barro Branco. Aguardando, Mauro, a prefeitura vir aqui e fazer o seu trabalho. Inacreditável que a gente ainda tenha que mostrar problemas como esse aí, mas tem milhares de problemas. Claro que a Baixada tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. E outra coisa, a qualidade dos nossos políticos, os gestores, os que se intitulam gestores públicos, dá pena de ver, né, gente? Na verdade, é um monte de gente que chega lá, são contadores de histórias, são Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ia ficar arrepiado quando a gente estivesse chamando esses caras de Monteiro Lobato. Mas eles não estão lá porque querem, não chegaram lá e falaram, eu sou o prefeito, eu sou o vereador, eu sou o deputado, eu sou o senador. Não. Somos nós que colocamos essa gente lá, tá certo? Nós é que escolhemos os péssimos administradores. Eu defendo que um mandato, principalmente do Poder Executivo, deveria durar apenas 6 meses. Tem 6 meses de mandato. Você vai ter direito a se reeleger 8 vezes. O mandato pode ser total de 4 anos, mas você pode votar de 6 em 6 meses. Duvido que esses caras não iam fazer tudo rápido. A rua está com buraco, não sei o que, falta energia, falta luz, tudo rapidamente. Mas tem que aguentar 4 anos. E o pior, muita gente se reelege. No Legislativo a gente conhece deputado com 10 mandatos, com não sei quantos mandatos, e está de novo lá. A profissão dele, deputado federal, deputado estadual, vereador, aí. Tá vendo? Eu digo sempre aqui, votou no capeta, agora aguenta a labareda, meu irmão. Então eu estou falando isso, e sempre tenho dito aqui, porque daqui a pouco, já agora, no ano que vem, nós vamos ter eleições para vereadores, para vice-prefeitos e para prefeitos do Brasil inteiro. Se você está satisfeito com a gestão, com a administração pública da sua cidade,
com o comportamento, com a atuação do seu parlamentar, vai lá e vote nele novamente. Não estou pedindo aqui para votar nem para não votar. É problema de cada um, tá certo? Por exemplo, agora, Duque de Caxias. Se você acha que o prefeito Washington Reis é um prefeito maravilhoso, está resolvendo todos os problemas da cidade, está cumprindo tudo o que prometeu na campanha eleitoral, vota nele de novo. Agora, se eu só acho, ou minha amiga acha o contrário, escolha outro. O momento é esse. Daqui para frente é bom a gente ficar ligado e fazer a avaliação do desempenho dessa gente. Eu é que penso assim. Senhora, meu amigo, pode pensar diferente, evidentemente. Vai ter, daqui para frente, vamos prestar atenção. Sabe por quê? Porque daqui a poucos dias vai começar o começo do fim. Cada dia, menos um dia. A senhora vai ver uma movimentação na sua rua, muita coisa sendo feita. Vê se aquela obra está sendo feita uma obra estruturante, uma obra bacana, ou se é aquele asfaltinho ecológico que nasce capinha, sabe qual? Aquela capinha de asfalto para enganar todo mundo. Vê se na área da saúde está todo mundo, não falta médico, não falta medicamento, se a senhora está sendo atendida. Reflita sobre isso. E na hora de votar, tenha isso em mente. É uma forma que a gente vai ter. Uma vez eu entrevistei o desembargador Luiz Veiter. Ele era presidente do Tribunal Regional Eleitoral e nós falávamos sobre a compra de voto. Ele falou claramente para a gente. Olha, se não tiver jeito, falando para a câmera, assim como eu estou falando para você, se não tiver outro jeito, pegue o dinheiro dessa gente, mas não vote neles. Vote no outro. É uma ideia, tá? É uma ideia. Aqueles caras que estão oferecendo dinheiro, que compram voto e que depois desaparecem. Olha, gente, nós vamos pedir alguns segundos para o nosso intervalo, porque daqui a pouco, já daqui a pouco, nós vamos entrevistar a juíza federal super importante na nossa Baixada Fluminense, Cláudia Valéria Mello, que já está aqui com a gente. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada e vamos conversar agora com a juíza federal Cláudia Valéria Mello, titular da 4ª Vara Criminal da cidade de São João de Meriti. Doutora, muito prazer em recebê-la aqui. Muito obrigada. Honra é toda minha. Um orgulho muito grande, eu tinha muita vontade de conversar com a senhora já há bastante tempo. Nós temos um amigo em comum, que é o vereador Dejá, em São João de Meriti. Verdade. E eu falava, fala com a doutora Valéria que eu quero conversar com ela. Aí falava, vamos falar. Finalmente, poxa, obrigada felizmente chegou o nosso encontro mas aqui. Tudo na sua hora certa, né? Espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Doutora Cláudia, a gente fala muito da morosidade na justiça. Uhum. Na Justiça Federal, onde a senhora já é juíza há bastante tempo, aliás, a senhora está desde 2013 na cidade de São João de Meriti, que não é uma coisa muito comum, né? Não é muito comum. Juízes são remanejados com muita rapidez, às vezes fica 1 ano, 6 meses até numa vara, num município. E a senhora já está lá desde 2013, já desde 2013, tem bastante tempo. Então eu queria perguntar se na Justiça Federal também ocorre essa tal morosidade que muita gente diz da Justiça. Bem, em relação à chamada morosidade da Justiça, o que acontece é que existem muitos fatores que às vezes fazem com que os processos demorem, além de um prazo razoável e legal e que as pessoas estão aguardando. Só que nós temos, por exemplo, às vezes nós temos muito volumes de processos, tem várias, como a de execução fiscal, as várias cíveis, que existem muitas demandas que a quantidade, às vezes, de servidores não
dão conta, né? Os servidores não dão conta de processar no tempo esperado. Por exemplo, a Baixada é um lugar bastante peculiar, porque é uma área de população altíssima. Então, nós temos, por exemplo, 2 varas de execução fiscal. Nós temos agora 4 varas só que fazem o cível. Então, a demanda é muito grande, até porque é uma área muito carente. Então, o que acontece é que, às vezes, existe essa dificuldade. Às vezes, não tem juiz, às vezes é um juiz que não tem um substituto. Então, para um juiz, às vezes, com uma vara de 5.000 processos, então, humanamente impossível que se dê conta daquele mínimo razoável. E, por outro lado, existe um outro fator também, que é a própria legislação. Principalmente quando a gente está falando de justiça federal, porque constitucionalmente, a Justiça Federal é competente para julgar os crimes onde a União Federal for parte, ou as suas autarquias, ou as suas fundações ou empresas públicas, ou em que houver interesse da União. E quando a União é parte num processo, por natureza, ela tem prazos maiores para responder, para recorrer. Então, isso está na lei. Está na lei. Sim. Então, há muitos instrumentos legais e que o bom advogado irá dele se utilizar para atuar na defesa do seu cliente. Então, às vezes, vamos dizer assim, a culpa da demora um pouco maior da justiça recai sobre os magistrados, quando, na verdade, a legislação também contribui e muito. Então, por exemplo, aí finaliza o processo. É um processo que pode ir, ainda mais quando é União Federal, é matéria de direito. O que é matéria de direito? É uma matéria que não está afeta a fatos em si, mas sim a legislação. Então, quando é uma matéria de direito, certamente é um processo que irá até o Supremo Federal. Né? A senhora crê, por exemplo, que o legislador, lá atrás, quando ele começa na elaboração da lei, em toda aquela sistemática toda, até chegar à finalização, à aprovação dela e à sanção final, você acha que ele lá no começo já tem essa ideia procrastinadora? Pode ocorrer isso, será? Não sei, porque a intenção, claro que tem a exposição de motivos. Normalmente a exposição de motivos não é uma intenção de procrastinar. Eu acho que até nós temos leis muito antigas e se visava realmente assegurar o amplo direito de defesa. Então, na minha concepção, esse sistema processual, apesar do nosso Código de Processo ter sido totalmente reformado agora em 2015, mas ainda assim continuou com vários instrumentos que podem levar um processo a se estender mais do que o razoável, vamos dizer assim, mas eu acho que a maior pretensão é justamente garantir, né, principalmente ao réu, a sua ampla defesa, para que não haja um julgamento equivocado, ou, enfim, ou injusto. E, então é isso que eu não vejo assim a má fé, não creio. Mas eu acho que o mundo muda, a evolução do mundo também tem que contribuir. Então, o que existe é que, às vezes, as leis já estão obsoletas. Nós não acompanhamos. No direito brasileiro, principalmente, ele está ficando bem atrasado. Não, né? O nosso Código Penal é de 1940. Olha isso. Nós estamos em 2019. Então, assim... Parado do tempo, né? Completamente. Agora, na área da sua especialidade, que é o direito criminal... Criminal, sim. A morosidade é menor, né? Sim. Eu queria perguntar, dentro dessa parte do direito criminal, a questão da pena mínima. Tem alguns casos em que, mesmo que o juiz queira, não sei se é verdade, a senhora que me corrija, que ele queira penalizar que o crime ou o criminoso tenha cometido um delito que mereça uma condenação maior, às vezes a gente vê o cidadão saindo lá do tribunal condenado, mas com uma pena pequena. Sim. Por que se dá isso? O que acontece? Quando nós vamos fazer a dosimetria da pena, que é justamente quantificar a condenação, né, nós temos que partir da pena, em regra geral, nós temos que partir da pena mínima. Então, para que a gente não comece da pena mínima, será por alguns requisitos que a própria lei determina. Pode ser porque ele não é mais primário, mas quando eu falo em primário,
é aquele que já tem condenação transitada em julgado há menos de 5 anos, porque ainda terá e não for reincidente. Enfim, então a primariedade é um requisito. Então, às vezes, a pessoa já foi processada, mas não foi condenada. Ou então, aquele crime prescreveu. Então, tecnicamente, ele é primário. Então, ele pode ter maus antecedentes, mas tecnicamente ele é primário. Então, são duas coisas diferentes. Mesmo que ele pode estar em grau de recurso, sim, tá pode se defendendo. Sim, não transitou em julgado, Sim. ele não é tecnicamente, ele é tecnicamente primário. Então, dificilmente eu vou partir de uma pena maior do que a mínima. Então, ainda que hajam circunstâncias agravantes, causas de aumento de pena, a não ser também, num crime qualificado, a pena já é outra pena mínima. Enfim, são situações muito peculiares. Então, é muito difícil que um acusado que seja primário tenha parta de uma pena, que o julgador parta de uma pena que não seja mínima. Então, por mais que ele inclua agravantes, aumente a pena, às vezes não chega a 8 anos, que é necessariamente vai fazer com que ele entre num regime fechado. Quer dizer que pena. O que tem que aumentar é a pena mínima. A pena mínima, por isso que eu vejo a discussão, vamos aumentar a pena máxima, pena máxima. Sinceramente, eu não acho que seja o correto. Porque você tem que aumentar a pena mínima. Consequentemente, você vai aumentar a máxima. Perfeito. Mas não adianta aumentar a máxima e não aumentar a mínima. Vamos ter os mesmos problemas. Porque eu vou ter que partir da mínima. Então, você vê, às vezes, crimes de natureza bastante vil, por exemplo, exploração sexual de menor. Então, você cai no 241 do ECA e você parte de uma pena mínima pequena. E, dependendo daquele processo, quanto vai demorar, vai prescrever. E quando é cometido por menores? Quando é cometido por menores, acontece a mesma coisa. Porque menores infratores, são julgados pelas varas de infância e juventude que julgam menor infrator. Mas é o mesmo princípio de aplicação de pena, é o mesmo princípio. Só que, por exemplo, se ele for menor de 18 anos na data do fato, ele ainda tem uma atenuante, como o maior de 70 anos. Aliás, na data da aplicação da pena, ele vai ter também uma prescrição pela metade. Né? Então, assim, tem vários fatores que contribuem. O menor comete o mesmo crime que o maior, o caso do estupro, especificamente. Né? O maior comete um crime e é penalizado de um jeito. Se for menor, o olhar é outro. É muito ruim isso, né, doutora? Uma visão ainda, eu acho que a lei, hoje a maioridade civil, ela diminuiu para 18 anos. A menoridade penal, eu acho que você pode se basear, pelo menos eu acho que deveria se basear pela lei eleitoral. Porque se ele pode votar, então ele já está apto a responder pelos seus atos. Porque o voto, para mim, é um ato de extrema importância e um exercício de cidadania plena. Então, eu me basearia nessa idade, mas por essa razão. Não como um instrumento de diminuição de criminalidade. Porque, senão, uma vez até um amigo brincando, vamos ter que abrir o Baby Bangu, nasceu, não, eu não vejo que seja por essa razão. Né? Mas eu acho que por uma questão de responsabilidade e de congruência. Não vota, não está. Então, né? Até porque hoje, e principalmente nas regiões mais, vamos dizer, nas cidades, né? onde os menores, um rapaz, uma moça de 16 anos, não é mais uma pessoa tão ingênua. Tem informação sobre Tem informação tudo, né? suficiente. Com a internet, hoje até mesmo nos interiores. Né? Hoje, com a internet, é o que eu digo, o mundo evolui. Então, as leis também têm que acompanhar. Né? Então, eu acho que deveria ter uma proporcionalidade, uma razoabilidade entre todas as leis. Porque aí você tem o Código Civil, que é 18, o Código Penal, que é menor de 21. 18 ele já responde também, mas assim, você tem ainda idade de 21 anos no Código Penal, você tem 16 no Código Eleitoral, aí no Juizado Especial do Estado, né, na 9.099, você só pode ajuizar a ação se você tiver mais do que 21 anos, porque não acompanhou, mudou o Código Civil, mas esqueceram de mudar a 9.099. Então acontece muito isso na lei também, né? Existem legislações coligadas e que os legisladores não prestam atenção. E aí fica
Você fica assim, se a finalidade da lei é justamente que o menor não entre no juizado, mas se essa minoridade diminuiu, tem que diminuir aquela lei também. Verdade. Então, eu acho que por uma questão, um critério de razoabilidade. Por isso que eu acho que a minoridade penal também tem que diminuir. Doutora, voltando a falar da Baixada Fluminense, por que a senhora abraçou dessa forma, né? Eu sou da Baixada, vivo a Baixada, né, diariamente, e a gente percebe lá que a população tem um carinho gigantesco pela senhora. Outro dia eu estava entrando lá no Fórum Federal, para acompanhar um amigo lá, e aí um cara, não, a doutora Cláudia, eu falei, que é essa doutora Cláudia? Eu sabia que era a senhora. Pelo tempo, né, muitos juízes já passaram por São João de Meriti pela Baixada. A senhora, ao contrário, permanece na Baixada e, pelo jeito, não tem intenção de sair de lá. Não tenho, realmente não tenho. Olha, realmente, a Baixada, eu me encantei muito, mas me encantei no sentido até de me sentir socialmente inserida no meu papel de magistrada. Porque a Baixada, você é iguaçuano, né, Mauro? Sou. Então, você sabe que a Baixada realmente é um local na sua maioria, de pessoas muito carentes. E isso me comoveu desde o início que eu fui para lá. Então eu me senti, sabe, assim, falando num popular, sabe, me senti juíza. Porque eu acho que o juiz não é um mero aplicador de lei. Porque senão eu não precisava juiz, era só botar robô. Então eu acho que nós temos um papel social, nós temos que entender e às vezes nos colocar um pouco no lugar do outro para a gente aplicar a lei também. Eu, pelo menos, eu procuro. Então, a Baixada foi um lugar que eu realmente me senti plena na minha profissão. A minha vara era mista, a gente julgava, além do crime, civil, administrativo. Então, assim, eram muitas pessoas carentes, principalmente na área de saúde. Nossa, como eu tive processos de internação, de remédio, aquilo realmente me deixou bastante preocupada, mas ao mesmo tempo feliz por eu poder servir aquelas pessoas no meu papel de magistrada. E não fazer nenhum favor, mas sim aplicar a lei da maneira que eu acho correta e justa, acima de tudo. Então eu me encantei, são pessoas maravilhosas, pessoas boníssimas. Às vezes meu amigo falou, nossa, você não tem medo de trabalhar no Machado? Zero, nunca tive. Nunca tive e não tenho. E sempre fui muito respeitada pelas pessoas. Nunca tive nenhum, mesmo na vara criminal, minha vara especializou há 3 anos, eu nunca tive nenhum problema, nem com réu, nem com advogado. Sempre foi tudo feito no maior respeito, né? Porque eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que se respeitar, né? Eu estou ali trabalhando. O réu, por sua vez, ele sabe porque ele está sentado ali. Então, quando há uma relação de respeito, tudo flui com muita tranquilidade. Mesmo sabendo que a senhora é uma caneta Sim, firme, mas ele sabe porque... Mas não vou ser injusta. É. Então, acho que quando a gente tem essa consciência, é muito mais fácil. E aí, assim, a Baixada realmente fez com que ela me cativou. E aí eu falo, olha, meus atos de comércio eu pratico na Baixada. Eu vou à feira na Baixada, eu vou ao salão de cabeleireiro na Baixada, eu vou ao shopping na Baixada. Então, assim, meus atos de comércio são na Baixada Fluminense. Até pela facilidade, porque eu passo a maior parte do meu dia trabalhando, né? E, assim, o que acontecia às vezes é porque muitos juízes preferiam ficar na capital. E aí ficavam pouco tempo na Baixada, ou porque às vezes não era um lugar que as pessoas às vezes ficam com medo, né, de estar, ou às vezes também porque moram mais perto da capital. E até com relação à localização, para mim é mais próximo eu trabalhar na Baixada do que trabalhar no centro da cidade. Doutora, eu pedi licença por alguns minutos para o nosso intervalo e propor que no próximo bloco nós possamos falar da juíza Cláudia Valéria além do tribunal, fora do juízo. Com certeza. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família.
Fará Blindagem. Fará Blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com a juíza federal criminal Cláudia Valéria Melo. Doutora Cláudia, deixa eu lhe perguntar, a Baixada Fluminense, já falamos sobre seu amor pela Baixada, mas essa dedicação fora do juízo criminal? Eu tenho notícias que a senhora encampa inúmeras manifestações da população, sobretudo na área da criança deficiente. A senhora tem tido apoio lá em Meriti, na Baixada? Tenho. Fazer assim um breve resumo, né? Na verdade, aqui eu sou mãe de 4 rapazes, né? 3 homens e um rapaz, né? Mas todos homens. E há 15 anos eu tive meu último filho, que nasceu com deficiência. E por conta disso, o Gabriel ele teve uma paralisia cerebral intrauterina e que o deixou microcefálico e com tetraparesia. Então, ele não anda, não fala, ele tem um atraso de cognitivo, ele tem percepção, ele nos entende, sabe, nos reconhece, mas tem limitações severas, né? Então, ele tem o que a gente chama de deficiência múltipla. E, em razão do Gabriel, né, eu acabei me engajando na causa das pessoas com deficiência. E que é outra causa, vamos dizer assim, outra ação que me encanta demais e aliada às necessidades da Baixada Fluminense, porque realmente a vida de uma pessoa com deficiência ainda é muito difícil. Isso tendo recursos, imagina sem recursos. Então eu decidi, né, me engajar, primeiro para ser porta-voz do meu filho, e segundo, para ser porta-voz também dos direitos dessas pessoas, que agora é que estão um pouco mais inseridas na sociedade. Porque, fazendo uma pesquisa, um histórico, essas pessoas sempre foram tratadas à margem, como se fossem alienígenas, sem qualquer direito, e muitas das vezes escondidas pelas próprias famílias, quando na realidade não é nada disso. Eu costumo falar que, na verdade, o que acontece a pior barreira que nós enfrentamos é a barreira atitudinal, que é o comportamento das pessoas em relação à pessoa com deficiência. E, basicamente, por uma única razão, que se chama ignorância. E daí a gente chama, por isso que eu costumo dizer que a ignorância é a mãe do preconceito, porque você deixa de fazer ou toma determinadas atitudes ou não toma determinadas atitudes por falta de conhecimento do que é ser deficiente. Por ignorância. Por ignorância. Por isso que a ignorância é a mãe do preconceito. Então as pessoas falam, como eu vou falar com um cego? Da mesma forma que você fala com qualquer pessoa. Né? Então às vezes eu brinco até com meus colegas que são cegos, e por que às vezes as pessoas têm mania de gritar quando está falando com um cego? Aí eles até falam, gente, eu não sou surdo, eu sou cego. É verdade. Então são pequenos hábitos, e isso daí por diante. E fora as deficiências não aparentes, que é o caso do autismo. Então, isso tem uma série de consequências. E daí, desse momento em diante, eu passei a militar nessa causa. Desculpa, mas isso também já começa na família, ali no ambiente Claro, familiar. Né? É o que eu digo. Eu tenho uma sobrinha que é da idade do meu filho mais novo, ela tem 1 ano mais nova. A Maria Eduarda foi criada com o Gabriel. Então, ela foi criada sentada na cadeira de rodas junto com ele. Então, ela não tem a menor dificuldade em lidar com pessoas com deficiência. Então, é de pequenininho. As crianças aprendem. A mãe acha que o autista não vai ter possibilidade de
comer com garfo e faca. Claro que tem. E fica anos estímulo cerebral. dando comida na boca. Mas às vezes o que acontece é que os pais acabam, não vou dizer que, assim, no início eu também tinha um pouco dessa atitude, a gente acaba querendo proteger demais. Mas acontece que eu aprendi que quanto mais a gente protege, mais a gente expõe. E então nós temos que dar uma dosagem, e acaba que você dá um tratamento que não é igual. Você está protegendo demais. Então, como eu já tive 3 filhos antes do Gabriel, então às vezes eu me policiava. Eu falei, não, claro que ele tem as limitações dele, ele tem os cuidados diferenciados. Mas ele, o que eu falo às vezes, meu marido, ele não quebra. Você tem, né? Você tem que deixar ele fazer as coisas. Eu tive a oportunidade de fazer 2 constatações em relação à senhora em diferentes lugares. A senhora com esse seu filho. Uma que me emocionou muito foi no desfile da Grande Rio, em que a senhora levou Gabriel ama o carnaval. garoto para o carnaval Ele lá no Sambódromo. Ele ama né? carnaval. E agora, mais recentemente, na Câmara de Vereadores de São João de Meriti, quando o vereador Deja prestou uma justa homenagem à senhora. Obrigada. E a senhora também estava com o seu filho lá. Achei muito bacana isso da sua parte. Não, o Gabriel, ele está presente em todos os momentos importantes da minha vida. E ele, assim, adora carnaval, adora música. O meu marido é músico, eu sou casada há 18 anos com Alírio Melo, que é um violinista profissional, né? Ele vive da música. Sim. E, assim, Gabriel, interessante, ontem até estava comentando isso, desde que ele estava na minha barriga, que o pai toca para ele. Então, ele sabe diferenciar quando é o Alírio tocando violino e quando é outro violinista. Já testou isso? Várias vezes. Então, é engano de quem pensa que mesmo aqueles que têm deficiência intelectual, e eu falo deficiência intelectual genericamente, porque hoje pela ONU não se divide mais deficiente intelectual do mental. Todos são, genericamente falando, deficientes intelectuais. Então, é engano pensar que até aquele deficiente intelectual não entende. Eles entendem, eles têm sentimentos, eles têm outras formas de se expressar e de reconhecer. Então, a gente vai aprendendo isso. E isso vai colocando eles no mundo. Tanto assim que hoje a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, ela reformou o Código Civil e tirou os deficientes do rol do absolutamente incapaz. Hoje só é absolutamente incapaz os menores de 16 anos. Ponto. O fato dele ser deficiente, ainda que deficiente intelectual, não o torna um incapaz. Ele pode ser relativamente incapaz. E assim mesmo, como relativamente incapaz, depois dos 16 anos, e quando ele completa 18 anos, ele vai ter um curador, e esse curador, dependendo do grau de deficiência intelectual, ele pode ter um curador ou um tutor para tomada de decisão apoiada, que são coisas de institutos diferentes. Mas ainda assim, esse curador, vamos dizer, que seria uma responsabilidade mais ampla, ele só vai poder gerir os atos negociais dessa pessoa com deficiência. Ou seja, os atos personalíssimos, como, por exemplo, casamento, voto, o deficiente, ele tem o direito de fazer por ele. Nem o curador pode fazer com ele, é intransferível. Aí você vai falar, mas se ele não puder expressar a vontade? Desde que ele saiba expressar a vontade dele. E isso nós temos que ter muito cuidado, principalmente no eleitoral, para ele não virar um curral eleitoral, para que o deficiente não vote naquele que o tutor quer que ele vote, ou que ele case com aquele que ele... Você não vai escolher, né? Por exemplo, se o meu filho tiver de alguma forma como apontar, seja por expressões, seja por algum movimento, se ele tiver a condição de apontar, de escolher, ele vai poder casar com quem ele quiser e vai poder votar em quem ele quiser. Eu não posso fazer isso por ele, nem como curadora, né? Então isso é muito importante que as pessoas tenham essa percepção. E às vezes não é conveniente que a informação chegue, né? Mas eu faço questão que ela chegue, né? Seja ou não deficiente, porque a gente também... Nós podemos ficar deficientes temporários. Verdade. Né? Qualquer um de nós, ninguém está livre disso. Verdade. Então nós temos que ser esclarecidos e respeitar essas pessoas como sujeitos de direito que elas têm, que elas são. E outra coisa que também me preocupa muito, é aqueles que eu falei de exploração sexual, é que, lamentavelmente, isso para mim tinha que ser
erigido à categoria de crime hediondo. É o abuso sexual do vulnerável. Mas existe e muita coisa. Olha. Inclusive em muitas instituições de guarda. Isso, para mim, teria que ser inserido como crime na lei de crime hediondo ou equiparado a crime hediondo. A senhora acha que o Estado muitas vezes é negligente com relação a não só essa questão do deficiente, do modo geral, da pessoa que tem algum tipo de problema, mas, por exemplo, na acessibilidade, que deveria ser dever do Estado cuidar? Outro dia a gente fez uma matéria, uma reportagem, que fizemos uma constatação em relação à Caixa Econômica Federal, que é um órgão do Estado brasileiro, né, do governo federal, e é patrocinadora dos Jogos Paralímpicos. E na Caixa Econômica Federal, em várias oportunidades, nós constatamos que não existe acessibilidade para o deficiente ingressar na agência da Caixa Econômica Federal. Então, o próprio Estado, que é patrocinador de uns jogos tão importantes como os Jogos Paralímpicos, jogos de inserção, né? Ele ao mesmo momento em que ele patrocina, ele negligencia quando não cuida da acessibilidade nos próprios órgãos da entidade patrocinadora. Na verdade, assim, a Caixa, como é uma empresa pública, ela tem essa autogestão. Mas o que acontece hoje em dia, eu sempre digo, primeiro, a gente tem que dar o exemplo, número 1. Número 2, às vezes existem dificuldades, por exemplo, prédios públicos muito antigos. Então, às vezes, você encontra algum dificultador que, às vezes, são prédios tombados, então, mas não importa, isso não pode ser desculpa para não fazer. Tem que se dar um jeito e fazer. Até porque hoje também, está lá, a Lei Brasileira de Inclusão diz, é ato de improbidade administrativa, inclusive, deixar de dar acessibilidade. Boa. Então, os administradores têm que prestar atenção. Se vai ter usuário ou não, porque às vezes vai falar assim, vou fazer não, ninguém usa. Não importa se vai ter usuário ou não, a mentalidade não pode ser essa. Nós temos que ter. Se vão usar ou não, é outra história. Então, as pessoas têm que ter essa mentalidade. Mas, por outro lado, o usuário ou qualquer outra pessoa, porque é um dever nosso também exigir o cumprimento, mesmo que nós não sejamos deficientes, nós também temos essa responsabilidade de exigir que esses direitos sejam garantidos e cumpridos. Quem pode socorrer a população, que ela às vezes não percebe ou nem sabe onde ir? O Poder Judiciário pode, por iniciativa própria? Não, o Judiciário não pode. Tem que ser provocado. Tem que ser provocado, mas nós temos a Defensoria Pública, que pode e deve atuar. O Ministério Público também pode e deve atuar, principalmente na tutela de direitos coletivos. Então, as pessoas também têm que ter o hábito de reclamar. Eu sempre falo, eu sou assim, chata de natureza, eu nasci assim. Eu sempre questionei, eu sempre reclamei. Então, eu digo, isso não é ser chata, porque infelizmente a gente acaba sendo chato porque está exigindo, né, o que é nosso por direito. Então, eu acho que as pessoas, se querem chamar de chatos, que chamem. Mas eu acho que as pessoas também têm que parar de se acomodar. Porque às vezes muitos não fazem porque não sabem. Mas muitos não fazem porque achou que não vai acontecer nada ou porque não querem ter trabalho, que está errado do mesmo jeito, né? Pior do que fazer errado é não fazer. Então nós temos, eu vejo o brasileiro como um povo que é muito acomodado no exercício dos seus direitos de forma geral. E a gente tem que aprender a se mobilizar, seja em nome de outro, seja em nome próprio. Então há também, né? Então assim, o que eu vou fazer, mas não vai adiantar nada. Não, gente, vamos, acho que o movimento tem que ser feito, porque senão ninguém vai adivinhar que aquilo ali não está sendo cumprido. Até bem pouco tempo a gente nem pensava no direito do consumidor, né? Exatamente. Que é um direito relativamente novo. Exatamente. Que é de defesa da gente, da defesa do consumidor. Isso é cultural. É verdade. Né? Você vê que outros países nem tem conversa e as pessoas se mobilizam e isso vai educando para que o outro não faça. Ou faça direito. Né? A senhora que é pós-graduada em outros países, quando se vê diante da comparação do nosso direito, especialmente do direito das pessoas, com o direito existente nos países ditos desenvolvidos, a senhora se vê como? Como é que a senhora enxerga isso? Olha, eu tenho assim, uma opinião própria com relação a isso. Primeiro, nós
viemos do direito português, que era um Estado absolutamente intervencionista. Então, nós temos uma legislação, na sua grande maioria, com uma grande interferência estatal. Então, eu acho que tem coisas que não cabe ao Estado interferir. Eu até falo, não sei, também não me importo se eu sou minoritário, isso é a minha opinião como cidadã. Então, por exemplo, eu penso, por que e a comparação que eu faço com outros países em que o Estado não se mete com relação a determinadas questões, porque não cabe realmente a ele tratar disso. O que importa para o Estado se um homem ou uma mulher vai casar com 1, com 2, com 10, se a pensão... Aí ele vai falar, mas tem questão previdenciária. Mas a pensão é uma só, não vai aumentar valor. Azar daquele que vai dividir aquilo ali. Mas isso, o Estado tem que se meter nisso. Da mesma forma que eu acho que aí é uma questão de respeito ao outro, a questão das uniões ou casamentos homoafetivos. Por que o Estado vai ter que se meter se o homem casou com o homem ou a mulher casou com a mulher? Em termos de previdenciários, não vai gerar nenhum efeito diferenciado para o Estado. Então, são coisas que eu acho que o Estado não deve interferir. São relações privadas e que o Estado não deve interferir. Eu dei exemplos que são exemplos mais corriqueiros. Então, nós temos uma legislação que, na sua maior parte, ela é muito intervencionista. Isso, às vezes, atrapalha. Então, nós temos, os Estados Unidos, até mesmo na parte criminal, até porque lá também é diferenciado, porque cada Estado tem a sua legislação própria, enfim. Mas até chegar a um tribunal, você já passou por várias fases, só se chega a um tribunal, só se judicializa quando realmente não tem mais jeito. Então, o consumidor é um exemplo. Né? As partes tratam, e hoje a justiça arbitral está crescendo bastante, eu acho que o nosso futuro também será esse, mas nós temos uma cultura diferenciada, mas por conta da colonização também que nós tivemos. Então, nós sofremos ainda, né, esse efeito. Torcer para melhorar, assim, né, doutor? Com certeza, né? A gente tem que evoluir, a gente está aqui como ser humano, né, para evoluir, para andar para frente e não para trás. Né? Doutora Cláudia, eu quero agradecer muito o privilégio de poder conversar com a senhora aqui no nosso Fala Baixada. A senhora tem aqui todo o carinho de todos nós aqui e principalmente se estivermos diante da possibilidade de tê-la de novo aqui no nosso Fala Baixada. Vai ser um prazer. Então, nesse finalzinho do programa, eu deixo as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Tá, muito obrigada, Mauro. Foi uma honra muito grande estar aqui. Para mim, realmente, né, falar para a Baixada, né, é muito gratificante e pode ter certeza que não só você, como o povo da Baixada Fluminense, além de não só de uma magistrada, tem uma pessoa que se importa, né, com o que faz, comprometida com o que faz. Eu sei que é ruim a gente falar da gente, né? Mas eu sou assim mesmo, então eu sei dos meus defeitos, mas também não abro mão das minhas qualidades. Claro. Eu acho que a gente tem que ser... Mas não é questão de qualidade, acho que falta, as pessoas têm que ser mais humanizadas. Né? E eu acho que é importante, como eu falei no início, a gente se colocar no lugar do outro. E isso é um facilitador na hora de julgar, porque julgar é muito difícil. Não é uma profissão fácil, né? Você julgar o outro. Então, envolve uma série de coisas. Então, podem ter certeza que aqui tem um ser humano e que se preocupa, né, com questões que vão além do processo. Eu acho que isso é muito importante e realmente faz diferença na minha vida. Portanto, conte comigo o que você precisar, né, aqui ou em qualquer outro lugar. Pode contar que você tem uma amiga leal e para sempre. Obrigado. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Obrigada. Um grande abraço e até segunda.